Saber Direito desta semana, a evolução no direito digital. Você vai conhecer os conceitos, princípios e a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. As aulas são com o professor Frank Ned. Olá a todas e todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa legislação, como nós comentamos, ela vai tratar da proteção dos dados pessoais, tanto na dimensão digital, eletrônico, como também no aspecto do dado físico. Então, faremos inicialmente uma breve revisão. O primeiro aspecto é que uma sociedade onde o dado caracteriza ou permite a construção de perfil do cidadão, a proteção da privacidade, mais do que garantir a intimidade, envolve também as garantias de proteção dos seus dados pessoais. Este é um elemento importante de entendimento sobre essa nova legislação. Um outro aspecto diz respeito ao recorte que nós fizemos para a interpretação dessa lei. Então, nós fizemos um quadro onde, num extremo desse quadro, nós temos a ciência de dados, a ciência da computação, com todas as suas técnicas de inteligência artificial, de mineração de dados, de processamento de dados. De um outro lado desse recorte espacial, desse quadro, nós temos uma sociedade de dados, onde o dado, então, tem um elemento fundamental. E, por fim, nós temos uma teoria dos direitos fundamentais para uma teoria de fundamento do direito. Por que essa teoria é importante? Porque, em alguma medida, essa lei fala muito da proteção de direitos fundamentais. Então, esse é um elemento do recorte que nós estamos fazendo no estudo dessa legislação. Também falamos de uma sociedade de dados ou da estrutura dos dados na ciência da informação. Então, o dado é todo aquilo que ainda não foi qualificado. Verde, amarelo, vermelho. O que é isso? Isso é um dado. A partir do momento que eu qualifico esse dado e falo, estou falando das cores de trânsito, eu rotulei esse dado, então esse dado agora virou uma informação. Então, verde, amarelo, vermelho, quando eu falo das cores do trânsito, uma vez rotulado, isso é uma informação. Se todas as pessoas que dirigem um carro conhecem o signo dessa informação, verde, prossiga, amarelo, atenção, vermelho, pare, isso agora virou conhecimento. Por que é importante compreendermos essas dimensões do sistema da informação? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela aplica-se tanto ao dado que foi entregue pelo titular de dados à instituição, mas também aquelas informações, aquele conhecimento derivado desses dados originais. Todo esse universo pertence ao titular de dados. Então, os dados não pertencem à instituição. Os dados pertencem ao titular de dados. E para que a instituição possa, então, utilizar esses dados, ela precisa de seguir alguns princípios que a legislação traz e também estar amparada numa base legal. Dentro desse conceito, falamos também das esferas da privacidade, a teoria dos ciclos concêntricos da privacidade, onde nós temos ali o segredo, é aquela dimensão mais resguardada, aquele pensamento, aquela ideia, aquele sentimento que o titular de dados nunca comentou com ninguém, nunca deu luz ao mundo. Passado o segredo, nós temos a esfera da intimidade, são fatos que já foram comentados com algumas pessoas, com alguns colegas, e uma terceira esfera é a esfera do privado. Para além da esfera do privado, nós temos o público, mas mesmo o dado pessoal, mesmo essa dimensão, na dimensão pública, não se perde os direitos à privacidade. Também falamos que hoje essa teoria dos ciclos concêntricos da privacidade já não é mais suficiente para uma realidade onde os dados estão dispersos nas mais diversas bases pelo mundo. Então, uma teoria complementar a essa teoria dos ciclos concêntricos é a teoria dos mosaicos, que fundamentalmente vai falar que dados pessoais ou fragmento de dados pessoais dispersos em bancos de dados, uma vez correlacionados, permite a reconstrução de um indivíduo, a perfilização do indivíduo. Então, essas duas teorias trabalham de forma harmônica para que nós possamos compreender o que é proteção de dados pessoais. Também comentamos
que, atualmente, o que importa no mundo não é mais o país que tem ou não uma legislação, mas é a força da legislação de cada país numa sociedade global de dados pessoais. Por fim, é importante lembrarmos que essa legislação, então, pega o titular de dados e o coloca no centro do debate. Então, muda-se o paradigma de interesse das empresas para direitos do titular de dados. E falamos também que essa lei aplica-se tanto ao setor público como ao setor privado. Ou seja, todos os elementos da economia, todo mundo que trata dado pessoal com interesse econômico há de estar em conformidade com essa nova legislação. Ou há de estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E, por fim, nós falamos situações a qual a lei não se aplica, como, por exemplo, dados de pesquisa, dados jornalísticos, dados para segurança pública, defesa do Estado, são algumas das situações onde essa lei não tem incidência. Em nossa aula de hoje, então, nós iremos falar sobre conceitos importantes da lei e também de princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O primeiro conceito importante é o conceito de dado pessoal. Então, o dado pessoal é toda aquela informação que torna alguém identificado ou identificável. Então, identificado é simples: nome, CPF, endereço, IP, são elementos que podem tornar alguém identificado. E o que é identificável? Identificável é quando você tem fragmentos de informação e a partir desses fragmentos, que nós chamaremos de quasi-identifiers, como, por exemplo, data de nascimento, idade, altura, sexo, esses quasi-identifiers, quando correlacionados, ele pode tornar alguém identificado. E daí nós temos duas dimensões desse dado pessoal. A dimensão no contexto, ou seja, quando você correlaciona dados dentro de um contexto, e a dimensão da consequência. Vou dar dois exemplos para o melhor entendimento. Dentro do contexto, se eu começo a colocar para os senhores o seguinte exemplo: estou falando de um estadunidense, uma informação. Negro, segunda informação. Presidente, terceira informação. Dentro desse contexto, talvez os senhores já tenham descobrido que essa pessoa é o Barack Obama. Veja que eu não nominei a pessoa, mas eu dei três características: norte-americano, negro, presidente. Com essas três características, vocês tornaram essa pessoa identificada, ou seja, identificável. Então, essa é uma dimensão dentro do contexto. Uma outra dimensão é da consequência, quando, através da consequência, eu torno não só o indivíduo, mas um coletivo identificado. Darei um exemplo. Em um estudo que nós realizamos na universidade, nós fizemos um estudo com crianças carentes na região do Lixão, o extinto Lixão de Brasília. O que ocorre é que, através do estudo do dente de leite daquelas crianças, identificou-se certas doenças que somente aquelas crianças têm. Então, a partir do momento que eu uso uma seguinte estrutura: criança, situação de vulnerabilidade, e nomeio certas doenças que somente aquelas crianças poderiam ter naquela região, eu tornei não só o indivíduo, mas aquele coletivo também identificável. Ou seja, é a dimensão daí da consequência. Um outro elemento ou uma outra dimensão dos dados pessoais são os dados pessoais sensíveis. Então, a lei vai nos trazer de forma nominal quais são esses dados. Como exemplo, então, da lei, ela vai falar todo dado pessoal referente à religião, opção sexual, dados biológicos, dado genético, dados de saúde, posição ideológica, posição religiosa, são dados pessoais sensíveis. E por serem dados pessoais sensíveis, requer um maior nível de proteção. E daí nós podemos fazer um resgate da exposição de motivos da lei. Na exposição de motivos, dois elementos que nós encontramos é
a questão econômica, o Brasil poderia sofrer dificuldades dentro do setor da economia, num comércio internacional, não tendo uma legislação como essa de proteção de dados pessoais. E uma outra dimensão é a dimensão da garantia da dignidade da pessoa humana, garantida na Constituição Federal. Vejam os senhores, então, que a interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não é um elemento estanque. Nós temos que fazer o diálogo dessa legislação com os outros elementos do nosso sistema jurídico, com o Código Civil, com o Código de Defesa do Consumidor, com a Constituição. Como um exemplo ilustrativo para nós melhor compreendermos o que é a dignidade da pessoa humana que pode ser violada através do uso, do tratamento não ético dos dados pessoais, eu vou narrar um fato real que aconteceu há alguns anos na França, chamado Arremesso dos Anões. Em uma cidade próxima a Paris, num estabelecimento comercial, existia uma atividade chamada Arremesso de Anões, no qual o frequentador poderia se inscrever nessa atividade e pegar o anão e arremessar o anão. E ao final da noite, aquele frequentador, aquele cliente que arremessasse o anão mais longe, ganhava o grande prêmio. Horrorizado com essa prática, o prefeito municipal proibiu a prática de arremesso ao anão, porque ele falou, isso fere a dignidade dessa pessoa. O estabelecimento comercial não se sentiu confortável e protocolou um pedido numa instância administrativa solicitando a retomada da prática e tendo como litisconsorte nada mais, nada menos do que o anão, que sem trocadilho da palavra, relatava que não se sentia diminuído com aquela prática. Na verdade, ele passou a ter mais amigos, passou a ter uma vida social. Essa instância administrativa, então, reestabeleceu a prática do arremesso de anão. Ocorre que houve um recurso para o Conselho de Estado francês e lá houve entendimento que a prática de arremesso de anão não poderia persistir, porque fere a dignidade da pessoa humana. E se aquela pessoa não tinha condições, ou em função da sua vulnerabilidade, ela tinha que abrir mão da sua dignidade, cabia ao Estado protegê-la. Porque os direitos fundamentais, os direitos da personalidade, mais do que um patrimônio do indivíduo, é um patrimônio da sociedade. Então, cabe a todos e também ao Estado a proteção dessa dimensão. E essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, então, nessa dimensão também tem um profundo recorte de proteção da dignidade da pessoa humana quando nós falamos no dado pessoal sensível, que é aquele dado que pode dar motivo a uma perseguição, a uma discriminação, a atitudes preconceituosas. Um outro conceito importante que a lei vai nos trazer é o conceito da anonimização. A anonimização é quando você descaracteriza os dados, não tornando mais possível a identificação ou tornar alguém identificável. Conceitualmente, a anonimização é uma espécie do gênero de identificação. Então, a de-identificação, que é um gênero, vai ter duas espécies. A anonimização, que são aquelas técnicas que você torna os dados não reconhecíveis, não sendo mais possível a reversão. E você tem a pseudonimização, aonde é possível reverter os dados originais, desde que isso seja feito por pessoa autorizada. Importante registrar que essas duas espécies da de-identificação, anonimização e pseudonimização, não se confunde com a minimização. O que seria a minimização dos dados pessoais? Eu tenho um banco de dados com nome, endereço, CPF, identidade, altura, peso, e eu começo a remover desse banco atributos que não são mais do meu interesse, ou que eu não poderia tê-los. Então, eu removo ali a idade, eu removo o peso, eu removo a altura, mas permaneço ainda com o nome, o endereço, o CPF. Veja que, nesse caso, não aconteceu a anonimização, não aconteceu pseudonimização, mas sim uma minimização, uma redução dos atributos daquele banco de dados. Um outro conceito importante da lei é o titular de dados. E quem é o titular de dados? Somos todos nós.
é toda aquela pessoa natural a quem os dados pertencem. Veja que a lei está falando de titular de dados e associando isso a uma pessoa natural. Desta forma, esta lei não vai se aplicar a dados de outra natureza. Por exemplo, dados de rebanhos, dados agrícolas. Eu tenho um pet shop e lá no meu pet shop eu tenho lá dados de animaizinhos, como doenças, tipo sanguíneo. Não, essa lei não alcança esse tipo de dado. Ela vai tratar do dado da pessoa natural, do indivíduo, do ser humano. Um outro elemento importante, ou um outro ator importante nessa relação, é o controlador de dados. O controlador de dados é aquela pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que vai falar sobre o que vai ser feito com dados, que vai determinar o que ou o tratamento a ser dado aos dados. Também, nessa relação com o controlador, nós temos o operador, também pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que vai tratar os dados. Importante registrar aqui que há uma relação entre controlador e operador. E podemos falar nessa relação de dois cenários. Uma instituição A recebe dados. Então, ela, ao receber os dados, ela é controladora. Entretanto, ela deposita, ela armazena esses dados numa instituição B, na nuvem. Essa instituição B, ela é operador de dados. Essa relação de controlador e operador, então, tem que ser muito bem estabelecida, porque há aí uma corresponsabilidade. Mas, uma instituição pode ser controladora e operadora. Então, nós podemos ter uma visão dessas duas figuras enquanto instituição e enquanto pessoas. Um controlador é aquele que determina o que vai ser feito com os dados. E o operador é aquele que efetivamente trata os dados. A lei vai nos falar, então, que essas duas figuras têm que ter registro das operações de tratamento sobre os dados, tem que ser registrado, tem que ter mecanismo de segurança sobre esses dados e também tem que ter medidas e políticas de governança. Se o operador, por conta própria, por vontade própria, resolve tratar o dado de forma diversa da orientação do controlador, ele assume o ônus e passa a se comportar como controlador. A responsabilidade do controlador sobre os dados é maior do que o operador. Nessa medida, quando o operador não respeita as orientações do controlador, ele passa a exercer a figura também de controlador de dados. Por fim, uma terceira figura importante é o encarregado de dados, que pode ser também pessoa natural ou pessoa jurídica, que, entre outras atribuições, vai orientar como os dados pessoais devem ser tratados. Vai, em alguma medida, fiscalizar, vai fazer o canal de comunicação entre o titular de dados e a empresa, entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a empresa. A lei fala que os dados de informação do encarregado de dados, que na legislação europeia chama-se DPO, Data Protector Officer, tem que estar visível no site da instituição, preferencialmente na página principal, de forma que seja um instrumento para que o titular de dados possa entrar em contato e solicitar informações sobre os dados pessoais que as instituições detêm a seu respeito, dentro da dimensão dos direitos dos titulares de dados, que nós falaremos em seguida. E, por fim, dentro desses atores existentes, nós temos o agente de tratamento de dados pessoais. O agente de tratamento de dados pessoais é uma caixinha que dentro dela tem o controlador e o operador, sendo que esses dois elementos vão responder por tratamento não adequado aos dados de forma objetiva. Veja na tela o conceito de tratamento de dados. Então, a lei nos traz 20 verbos. Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se refere à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração.
a lei nos apresenta 20 verbos do que seria o tratamento dos dados. Mas o que mais nos importa é a palavrinha como as que. Ou seja, esses 20 verbos apresentados pela lei como verbos ou ações de tratamento de dados pessoais são exemplificativos. Outras ações sobre dados pessoais também podem ser entendidas como tratamento de dados. Também é importante falar que se o tratamento de dados pessoais for requisito para a oferta do serviço, isso deve ser informado ao titular. Como exemplo, nós podemos citar o serviço de Uber. O Uber, para que ele possa prestar o serviço, ele necessariamente precisa coletar a sua geolocalização. Sem a coleta da sua geolocalização, ele não consegue fazer a prestação do serviço, porque simplesmente ele não vai saber aonde que ele deve encontrar o passageiro. Então, numa situação como essa, onde o tratamento do dado pessoal é um requisito para a oferta do serviço, isso deve ser informado ao titular de dados. Por fim, nós temos o conceito do consentimento. Então, a lei vai falar que o consentimento é a manifestação do titular em relação à permissão para o seu tratamento de dados pessoais. Nessa ideia, nós podemos criar uma tabela de comparação, onde de um lado dessa tabela nós temos a adjetivação do consentimento e do outro lado nós temos a carga de participação do titular. Então, se esse consentimento ele é informado ao titular, ou seja, o titular foi informado de que seus dados serão tratados, nós temos a participação dele básica. Se no extrato superior, além de informado, ele deu um consentimento livre, não foi forçado a dar esse consentimento, a carga de participação dele é mínima. Subindo mais uma camada, se foi informado, livre e a finalidade foi determinada, então agora nós temos uma carga de participação pré-intermediária. Se esse consentimento é inequívoco, nós temos uma carga de participação do titular intermediária. E, por fim, se ele for expresso e específico, nós temos uma carga de participação máxima. Então, vejam que a gestão do consentimento existe uma certa complexidade e quanto maior a carga de participação do titular de dados nesse consentimento, maior é a segurança jurídica da instituição e maior também são as garantias e transparência ao titular de dados. Transparência é um elemento fundamental dessa legislação. Por fim, um outro conceito importante é o relatório de impacto na proteção de dados. Esse relatório é um estudo realizado pela instituição, onde ela vai identificar quais são os controladores, quais são os meios de proteção, quais são as medidas e os riscos que os dados operacionais, os dados pessoais estão sujeitos. E quando nós falamos de risco, 4 coisas podem ser feitas em relação ao risco. Você pode mitigar um risco, aceitar um risco, tratar um risco ou eliminar. Dentro dessa ideia, da lógica, eu vou dar um exemplo para podermos compreender esse processo de gestão do risco. Vamos supor que uma instituição tem um processo onde ela recebe ligações para a contratação de um determinado serviço. A pessoa que liga para essa instituição, então, ao contratar esse serviço, recebe como retorno do atendente a seguinte informação: senhor, se você me indicar 3 pessoas, eu lhe concedo um desconto de 50%. Veja que, à luz da LGPD, isso não pode acontecer, porque aqueles dados pessoais que esse terceiro vai informar, nome e telefone, nem a ele pertence. E não pode a instituição motivar essa pessoa a fornecer um dado pessoal de terceiro sem que esteja aderente a uma das bases legais. Então, dentro da ideia de gestão de risco, 4 coisas podem ser feitas. Primeiro, a instituição pode aceitar o risco. Eu vou continuar com essa prática e aceito o risco, ou seja, eu corro o risco de receber uma sanção administrativa. É uma opção. Uma segunda opção é essa instituição terceirizar o risco. Então, ela contrata um seguro. E ela fala, se algum dia eu receber uma sanção administrativa, como eu tenho um seguro, esse seguro paga a minha sanção.
Uma terceira opção é a eliminação do risco. Ela acaba com esse processo, que não seria interessante, porque ali é um processo de venda e de captação também de clientes. A quarta opção, então, é a mitigação. E como que ela poderia mitigar esse risco? Mudando o processo. Então, nessa relação do atendente com o contratante, ela pode falar, senhor, eu vou lhe passar um código, o senhor passa esse código para 3 outras pessoas, se essas pessoas ligarem para cá e informar este código, o senhor ganha um desconto. Veja que agora, as pessoas que são detentoras dos seus dados, voluntariamente entrarem em contato com a instituição, informaram o código e informaram os seus dados. Então, nós estamos falando aqui no campo da gestão de risco. O que é importante nós registrarmos aqui? Que o risco tem várias dimensões. Você tem, na teoria dos riscos, os riscos estratégicos, os riscos não estratégicos, você tem os riscos financeiros. Dentro dos riscos financeiros, você tem risco operacional, risco jurídico, existem outros riscos, mas eu quero falar um pouquinho sobre o risco à imagem. Numa sociedade em rede, o risco à imagem é um risco de grande relevância. Mesmo você tendo um seguro, que poderia ser uma das formas de enfrentamento do risco, o seguro pode fazer o ressarcimento financeiro. Mas quanto custa a imagem de uma instituição? Veja que uma vez afetada a imagem de uma instituição num ambiente de rede, isso afeta profundamente a reputação dessa instituição, que pode, a depender do caso, até mesmo chegar à falência da empresa. Dentro dessas relações, então, a lei vai nos falar da boa-fé contratual. Nós sabemos que a boa-fé contratual tem 2 dimensões. A boa-fé subjetiva, que é aquela dimensão aonde o indivíduo ele tem inocência na relação contratual, e nós temos a boa-fé objetiva. Na boa-fé objetiva, que é aquela estabelecida no contrato, nós temos esses princípios acessórios, como, por exemplo, o princípio da cooperação, assistência, sigilo, informação e lealdade. Vejam, senhores, então, que na análise contratual dessas relações, no tratamento de dados pessoais, princípios como o sigilo, que é um princípio ali, talvez acessório, é importante que ele esteja especificado dentro do contrato, com termos e elementos para a garantia do sigilo no tratamento dos dados. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nos apresenta 10 princípios. Então, ao tratar dados pessoais, nós devemos estar atento a estes 10 princípios. Não seguir esses princípios pode configurar uma violação no tratamento de dados pessoais. Os 3 primeiros princípios estão correlacionados entre si. Então, o primeiro princípio é o princípio da finalidade. A finalidade é quando eu coleto esses dados para fins legítimos e para uma finalidade, uma necessidade específica. Princípio da finalidade. O segundo princípio é o princípio da adequação. Se eu coletei o dado para uma finalidade, eu tenho que tratar esses dados de forma adequada àquela finalidade. Exemplo, eu coleto os dados de um cliente para poder fazer o atendimento de suporte. Então, eu peguei o nome, o telefone, o endereço e talvez até a renda desse cliente. A finalidade é dar um certo suporte. Não posso eu agora, a partir desse dado, usar esse dado para outra finalidade, como, por exemplo, oferta de outro serviço. Porque daí eu estou desvirtuando o princípio da adequação. Ou seja, o dado tem que ser tratado de acordo com a finalidade estabelecida. Um terceiro princípio que tem vinculação com a finalidade é o princípio da necessidade. Eu devo coletar os dados necessários e mínimos para alcançar a minha finalidade. Não devo coletar dados para além do necessário. Outro princípio importante é o princípio do livre acesso. O titular de dados tem o direito a ter livre acesso aos seus dados pessoais. Os dados pessoais não pertencem à instituição. O dado pessoal pertence ao titular de dados. Nesse sentido, é um direito dele ter livre acesso a esses dados. Também é um princípio a qualidade dos dados. Então, o titular de dados tem o direito de que os seus dados estejam registrados de forma correta, precisa.
Direito esse que já era garantido no Código de Defesa do Consumidor. Mas essa legislação, ela vem, de alguma medida, pacificar os entendimentos. Um outro princípio importante é o princípio da transparência. As instituições têm que ser transparentes com o seu titular de dados em relação a como os dados são tratados. Eu não posso realizar o tratamento de dados de forma obscura, eu tenho que ser transparente. Nós temos também o princípio da segurança, que vai falar que a instituição deve adotar medidas para promover a segurança desses dados, e aqui então nós estamos falando de medidas técnicas, medidas administrativas também, e também comportamentais, ou seja, é um arcabouço de elementos para garantir a segurança de dados. Vejam, senhores, que a segurança dos dados não se confunde com a privacidade. São dois universos distintos que trabalham de forma cooperativa. Eu garanto segurança dos dados e também garanto um tratamento ético e adequado a esses dados para garantir a privacidade. Outro princípio importante da legislação é o princípio da prevenção. Também no princípio da prevenção, eu tenho que adotar medidas técnicas e administrativas de forma preventiva. Eu não devo aguardar um incidente acontecer. De forma preventiva, eu já tenho que adotar medidas para a proteção dos dados pessoais. Esses dois princípios, o princípio da prevenção e da segurança, desta forma, então, estão interconectados. Por fim, os últimos dois princípios são os princípios da não discriminação, aonde eu não posso usar dados pessoais para discriminar as pessoas, para oferta de serviços diferenciados, e também o princípio da responsabilização e prestação de contas. Pelo princípio da responsabilização e prestação de conta, fica entendido que a instituição é responsável pelo tratamento de dados pessoais e deve prestar contas ao titular de dados sobre o tratamento dado a esses dados pessoais. Então, exemplificando algumas situações em relação a estes princípios. Primeiro, a questão da finalidade. Então, nós já sabemos que se eu vou entregar os meus dados pessoais para alguma instituição, tem que haver uma finalidade. Exemplo, eu chego na portaria de identificação de um prédio comercial. E ao chegar lá, a pessoa que me atende vai pedir que eu me identifique, vai pedir um documento, vai registrar no sistema meu nome, meu CPF, minha identidade, talvez vai registrar uma fotografia e talvez vai pegar a minha biometria. Então, eu tenho que, em alguma medida, ser informado para qual finalidade ele está coletando esses dados. E ele pode me informar que a finalidade é para a minha própria segurança, porque se houver um incidente dentro do prédio e os bombeiros, por exemplo, tiverem que atuar, eles saberem quantas pessoas estão no prédio, quem são as pessoas. Então, veja que determinou uma finalidade. Uma outra finalidade poderia ser também, caso aconteça algum incidente dentro desse prédio, envolvendo talvez um furto, então ele tem uma relação de pessoas que passaram dentro daquele prédio. A finalidade, então, foi informada. Uma outra questão, ou um outro exemplo, é a adequação a esta finalidade. Se eu entreguei esses dados naquela portaria para esta finalidade, não pode esta instituição que coletou esses dados para a finalidade de segurança, para a finalidade de saber quais são as pessoas que estão dentro daquele prédio, usar esses dados para uma outra finalidade. Eu tenho que estar alinhado com a adequação. Se o dado foi entregue para a finalidade de identificação, eles não podem ser utilizados para oferta futuras de produtos comerciais. Continuando nesse exemplo, podemos falar agora do princípio da necessidade. Ao identificar naquela portaria a necessidade, por exemplo, de ele me perguntar se eu sou casado ou solteiro, se eu tenho filhos, aonde é a minha residência, a mim parece que não há esta necessidade. Ou seja, a coleta de dados tem que ser a mínima para alcançar a sua finalidade. Continuando nesse exemplo, o livre acesso. O livre acesso é, eu posso perguntar a essa instituição o que ela sabe a meu respeito.
além daqueles dados informados, ela tem outras informações a meu respeito? Ela fez um enriquecimento daquele banco de dados, colocando ali mais informações extras que foram minerados, por exemplo, na internet? Eu tenho direito de saber o que ela sabe a meu respeito. Um outro exemplo mais próximo de todos nós. Se vocês usam, por exemplo, um aplicativo de mensageria, como o WhatsApp, vocês vão verificar que ele colocou uma nova funcionalidade já há alguns meses. Se você vai ali na opção de privacidades, você vai encontrar ali uma opção de informação de dados. Ao clicar naquela opção, em até 3 dias, você recebe no seu e-mail cadastrado um relatório com tudo que eles sabem a seu respeito. Essa é uma forma de você implementar de forma automática o livre acesso aos dados, ou seja, é um direito do titular de dados. E hoje em dia, várias plataformas já possuem opções como essa. Então, a maioria das redes sociais que as pessoas utilizam no seu dia a dia, quando você navega ali nos seus perfis de configuração, você vai ver que tem uma opção ali chamada acesso aos dados, relatório de dados. É a opção automatizada para que você seja informada, para que você tenha um livre acesso aos dados que a empresa tem a seu respeito. Ou seja, é a materialização do comando da norma no mundo prático. Também a qualidade do dado é fundamental. Por exemplo, se eu tenho os meus dados armazenados de forma incorreta numa instituição que fornece crédito, então vamos supor que esteja registrado lá que eu estou ou que eu sou o devedor, que eu não paguei parcelas de um empréstimo que eu fiz, que eu não paguei parcelas de uma compra que eu fiz, mas esse dado está incorreto. Vejam, senhores, que a partir desse dado incorreto, eu posso ser prejudicado na tentativa de nova aquisição de crédito. Então, o titular de dados tem direito à qualidade do dado, ou seja, que o dado esteja registrado de forma correta. Lembrando que esse é um direito que já estava ou já está garantido no Código de Defesa do Consumidor. Continuando o nosso exemplo dos princípios, a transparência, então, é esse princípio aonde a instituição, ao tratar dados pessoais do titular, tem que ser transparente, tem que comunicar o que é feito com seus dados. Um exemplo que nós percebemos hoje são os mecanismos de cookie, que são aquelas pequenas tecnologias que são armazenadas no computador e vai coletando algum comportamento do usuário. Os senhores e as senhoras já devem ter percebido que a maioria dos sites, quando nós navegamos, aparece ali uma mensagem de alerta informando que há coleta de dados. E também informa quais dados são coletados. Então, esse recurso, em alguma medida, ele está buscando a transparência. É certo que a maioria das pessoas não leem esses alertas e simplesmente dão o sim, concordam. Isso decorre de alguns fenômenos sociais. Entre eles, é que nós vivemos numa sociedade, em alguma medida, dita sociedade do cansaço. Ninguém quer, a todo momento, ficar lendo termos. Então, você está cansado, você acaba dando o seu consentimento. Entretanto, essas legislações começam a estabelecer que esses termos de consentimento, essas políticas de privacidade devem ser claras o suficiente para que o titular de dados entenda plenamente o consentimento que ele está dando. E dentro do campo da semiótica, existem discussões de representar esses consentimentos, por exemplo, por figuras. Então, exemplo, você tem uma figura, um círculo totalmente preenchido de uma cor qualquer. Isso pode representar que o seu dado ele é absolutamente utilizado, tratado das mais diversas formas. Você tem um círculo preenchido até metade. Opa, isso pode querer dizer que o seu dado já existe algum critério de tratamento. Você tem um círculo absolutamente branco, transparente, e isso pode querer informar que o seu dado é ou existe um cuidado sobre os seus dados. Essa construção simbólica da semiótica em relação aos dados pessoais, podemos fazer uma analogia com esses símbolos que tem em aparelho eletrodoméstico. Você tem ali um raiozinho, você já sabe qual é a questão da voltagem. Você tem um termômetro, você sabe que tem alguma relação com a temperatura. Você tem umas ondinhas, você sabe que tem relação com a vibração. Veja que de forma simbólica,
O consumidor consegue interpretar as características daquele equipamento sem fazer a leitura do manual, que pese ser recomendado. Então, na questão do tratamento de dados pessoais também, dentro desse princípio da transparência, é importante que as organizações comecem a desenvolver mecanismos que dê maior acesso, maior transparência ao titular sobre como seus dados são tratados. Já dentro do princípio da segurança, nós estamos aqui falando da segurança da informação. Então, o desenvolvimento de uma política de segurança da informação, de acordo com as boas práticas de mercado, como, por exemplo, a ISO 27001, ISO 27002, que são práticas reconhecidas no mercado, as instituições, então, têm que ter essa cautela, esse dever de implementar mecanismos para garantir a segurança dos dados pessoais. Eu tenho que ter controle de acesso sobre esses dados, rastreabilidade. Se é um dado pessoal sensível, esse dado, a princípio, deveria ou seria recomendável que estivesse criptografado ou pseudo-minimizado. São mecanismos técnicos para a segurança dos dados. Vinculado à segurança dos dados, eu tenho o princípio da prevenção. Ou seja, eu não devo esperar que um evento sinistro ocorra para adotar medidas. Eu tenho que ser preventivo. Antes de qualquer incidência, de qualquer evento, eu já tenho que ter adotado medidas administrativas, medidas técnicas, ter construído uma política de governança de dados para garantir a segurança desses dados. Veja, o princípio da prevenção e o princípio da segurança, como falamos, estão conectados. Também um princípio da não discriminação. Então, eu não posso ter uma discriminação em relação aos meus dados. Vou dar um exemplo. Já ocorreu aqui no Brasil uma situação de uma empresa fornecedora de venda de passagens aéreas na Copa do Mundo, que ela ofertava preços diferentes para pessoas em função da sua geolocalização. Então, por exemplo, se a pessoa mora numa região mais nobre, a passagem aparece para ela com um preço maior. Se a pessoa mora numa região mais humilde, a passagem aparece com outro preço. Ou uma outra situação ocorrida também em fato concreto, quando a pessoa tentava fazer a reserva num hotel, a depender da localidade aonde essa pessoa mora, aparece a disponibilidade ou não de vagas. Vejam, senhores, que esse tratamento dos dados a partir da geolocalização, ofertando ou não a vaga, conforme a geolocalização de residência da pessoa, há aí uma discriminação. Se eu moro numa região mais nobre e quero contratar uma vaga no hotel, a vaga aparece disponível. Se eu moro numa região carente e quero contratar uma vaga, me hospedar nesse mesmo hotel, não me aparece a oferta de vaga. Isso é um caso concreto que o PROCON do Rio de Janeiro já atuou e aplicou uma multa na empresa que tinha como prática essa discriminação a partir da geolocalização. Ou seja, nós estamos aí violando um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por fim, o nosso 10º princípio é o princípio da responsabilização e prestação de contas. Nós, então, ou as empresas, são responsáveis por esses dados. Os dados pessoais entregues a uma empresa têm por objetivo principal, ou espera-se que a empresa adote os mecanismos, as medidas de proteção, de sigilo, de tratamento desses dados de acordo com o princípio. Ou seja, ela é responsável, ela não pode se eximir dessa responsabilidade. Se eu entrego meus dados à empresa A e essa empresa A terceiriza o tratamento de dados com a empresa B e lá na empresa B houve um incidente, isso não vai tirar a responsabilidade da empresa A, porque os dados foram entregues à empresa A. Então, esse princípio da responsabilidade é um princípio muito importante. Junto com a responsabilidade, nós temos o princípio da prestação de contas. Quando, então, eu questiono essa empresa, ela tem que prestar contas a mim. O que foi feito com esses dados?
se esses dados vazaram, se esses dados foram usados de forma incorreta, eu tenho, titular de dados, o direito de saber como que esses dados são tratados. Essa empresa tem que prestar contas, falando que os dados são tratados de forma ética, correta, que existem garantias para o tratamento do meu dado pessoal. Vejam, senhores, então, que em uma sociedade global de dados, aonde o dado pessoal permite a construção, a configuração de perfis das pessoas, a proteção da privacidade, mais do que garantir a intimidade da pessoa, é garantir a proteção dos seus dados pessoais. Os dados pessoais são elementos, atualmente, da construção, da criação de perfis das pessoas. Várias relações hoje no mundo se dão por meio digital. Várias empresas, vocês nunca tiveram uma relação presencial com essas empresas. Tudo que elas sabem a seu respeito é a partir dos seus dados pessoais, a partir do seu padrão de comportamento de compra, de navegação na internet, de geolocalização, de postagem em redes sociais, de compartilhamento de dados. Elas vão coletando essas informações, elas vão correlacionando essas informações e elas vão construir, então, o seu perfil. Vai saber se você gosta de esporte, que tipo de esporte é a sua preferência, vai saber quais são os seus hábitos de consumo, com que regularidade você pede comida em aplicativo, que tipo de comida você pede, qual que é a sua movimentação pela cidade através da sua geolocalização, com que frequência você vai de A a B, em que horário que você vai. Quando você tem esses dados fragmentados em várias plataformas e isso começa a ser correlacionado, essas empresas, então, ela tem um potencial de saber ou de construir um perfil a seu respeito que talvez o conheça melhor do que você mesmo em relação aos seus hábitos. Não estamos falando aqui que não é permitido que isso seja feito, mas sim estamos falando que para que esse tratamento, essa correlação de dados ocorra, tem que respeitar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Se não houver respeito aos princípios, pode haver aí uma violação, entre outras consequências, da dignidade da pessoa humana. Pode levar a preconceito, pode levar à discriminação, pode levar à ofensa a direito da imagem dessa pessoa. Então, numa sociedade global de dados, o dado pessoal tornou-se elemento fundamental até mesmo para o exercício da cidadania. Por esse motivo, há uma classificação de dado pessoal e dado pessoal sensível, sendo que o dado pessoal sensível requer maior nível de proteção. Dado genético, dado biométrico, dados de saúde, da sua opção religiosa, da sua orientação sexual, da sua filiação partidária, do seu pensamento filosófico. São dados que podem violar a dignidade da pessoa humana. São dados que podem gerar perseguição, preconceito, discriminação. Então, esse dado pessoal sensível requer um nível maior de proteção. Seja ele um dado pessoal de uma pessoa com autonomia sobre as suas responsabilidades civis, sejam ele dados dos hipervulneráveis. E quando nós falamos de hipervulneráveis, nós estamos falando de crianças, adolescentes e também das pessoas de terceira idade. Vejam que esses atores da sociedade também têm garantido a proteção dos seus dados pessoais. E especificamente por serem hipervulneráveis, requer também uma atenção maior em relação à proteção dos dados pessoais. Vamos agora verificar algumas questões de fixação do que nós tratamos na aula de hoje. Não é caracterizado como dado pessoal sensível. Opção A, opinião política. Opção B, dados genéticos. Opção C, dados escolares. Opção D, filiação a sindicato. Você, aí em casa, já sabe qual a resposta? Vamos tratar por eliminação. No artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ele nos informa quais são os dados pessoais sensíveis. Então, opinião política é uma das opções que a lei fala ou categoriza
como dado pessoal sensível. Então, não é opção A. A opção B, dados genéticos. Também não, porque a lei trata dados genéticos como dado pessoal sensível. Também não é a opção D, filiação sindical. Dados escolares não são categorizados como dado pessoal sensível. Entretanto, se nesses dados escolares tem ali alguma questão médica da criança, agora sim ele passou a ser um dado pessoal sensível. A segunda questão apresenta: quem é a pessoa indicada para atuar como canal de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais? Opção A, controlador de dados. Opção D, titular de dados. Opção C, encarregado de dados. Opção A, agente de tratamento. O controlador de dados é aquela pessoa responsável por determinar o que vai ser feito com os dados. Então, não é ela. O titular de dados é a quem os dados pertencem, somos nós, não somos nós. Não é essa a opção. O agente de tratamento é o controlador e o operador numa única caixinha. Então, a opção correta é o encarregado de dados. O encarregado de dados é aquela pessoa que a lei determina que vai fazer, entre outras coisas, a comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Nossa terceira questão. Não é um princípio do tratamento de dados pessoais: prevenção, livre acesso, integridade, finalidade. Já identificou a resposta certa? Prevenção, livre acesso e finalidade são princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Não é um princípio a integridade. A integridade é um princípio da segurança da informação. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, não repúdio são princípios da segurança da informação. Muito bem, pessoal. Nessa aula, nós tratamos dos conceitos fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como titular de dados, controlador, encarregado, agente de tratamento, o que é o consentimento, o que é o dado pessoal, o que é o dado pessoal sensível, entre outros. Tratamos também dos 10 princípios da lei, ou seja, ao realizar o tratamento de dados pessoais, eu tenho que estar aderente aos 10 princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nos encontramos, então, na nossa terceira aula para dar continuidade ao nosso estudo da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.